Graça e paz, queridos, como estão? Estamos juntos aqui em mais uma quinta-feira de discipulado, Comunidade Evangélica Vida em Aracaju, serve online, e nós estamos convidando você para ficar conosco até o fim, porque será um prazer contar com tua participação para o crescimento, para o entendimento da palavra de Deus. Que você possa, a partir de agora, orar conosco, glorificar o nome do Senhor e preparar a palavra para que ela possa entrar, na verdade preparar-se para que a palavra possa entrar na sua vida, né? Tendo a Bíblia na mão, já se prepare, se você tiver um caderno para anotar, será uma bênção a sua participação. A você que está aqui conosco em Aracaju, seja bem-vindo. A você que está assistindo fora de Aracaju, Deus abençoe sua vida. Você que está conosco hoje, nesta quinta-feira à noite, Deus abençoe sua vida. Você que está participando em um outro dia, em um outro horário, que a bênção do Senhor se estenda sobre tua vida de igual forma. Vamos orar neste momento agradecendo ao Senhor por todas as vitórias, tá? E depois dessa oração, copie o link, passe para as pessoas nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, comente, compartilhe, isso vai nos ajudar a fazer com que esta palavra chegue cada vez mais longe, porque são exigências desses mecanismos que nós utilizamos como YouTube, para que possa evoluir cada vez mais. Então feche os teus olhos, vamos orar. Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estar na tua presença, Senhor, em mais uma quinta-feira. Senhor, nos deu o dia, Senhor amado, o Senhor nos deu a tarde, nos deu a noite, Senhor, e agora juntos, ó Pai, exaltamos e te glorificamos por todos os dias da semana que já vivemos, por todos os dias deste mês, Senhor, de março, do ano de 2022, Pai, como está passando rápido, mas entendemos que a tua vinda, a vinda do teu Filho Jesus, está cada vez mais próxima, por isso as coisas estão tão aceleradas, mas nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, ó Deus, por saber, ó Pai amado, que em todo esse tempo o Senhor tem estado conosco, tua mão está estendida sobre nós, Pai, e nenhuma adversidade, nenhum problema, nenhuma dificuldade, Senhor, pode nos separar de ti, ou pode separar o Senhor de nós. Pai, te damos graças por isso, Senhor, porque é um privilégio ter-te, ó Deus, em nossa vida, saber que o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai, não por aquilo que fazemos, mas, ó Deus, por aquilo que somos, Pai, somos teus filhos, somos feituras das tuas mãos, e por isso, Senhor amado, o teu amor está presente sobre nossa vida constantemente. É uma alegria muito grande saber disso, e saber que isso é permanente, é eterno sobre nós, quando não somos merecedores de nada. Te glorificamos por isso, Senhor, e sabemos que por conta dessa situação do teu amor tão abundante sobre nós, ou superabundante, Pai, é que nós temos o pão de cada dia, temos o abrigo, Senhor amado, temos livramentos, temos a nossa família sendo guardada pelo Senhor, temos a solução no dia da adversidade, o consolo e a presença do teu Espírito no dia da angústia. Tudo isso é prova do teu amor por nós, e a alegria do nosso coração, ela invade o nosso ser, Senhor, de tão, ó Deus amado, grandiosas que são as tuas obras. Eu te exalto por isso, Pai, por todos aqueles que estão participando conosco. Eu te louvo por aqueles, Pai, que estão acessando este canal, estão recebendo a tua palavra, que estão orando comigo, Pai. Que a gratidão seja, Senhor, um poder a mais agregado à vida dessas pessoas, que possam aprender a reconhecer os teus feitos, e a gratidão por aqueles que estão ao nosso lado, que foram colocados pelo Senhor. Ó Deus, tu tens feito coisas que vão além das nossas expectativas. Na verdade, como disse o apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Senhor, e por isso há gratidão em nosso coração, a gratidão transborda em nossa vida, Pai. Gratidão porque o Senhor nos deu, Senhor, o dia de hoje para viver. Não temos, ó Pai amado, ó Deus, expectativas de como serão, Senhor amado, ou certeza de como será o futuro, mas sabemos que a tua presença fará toda a diferença, Pai, nos próximos minutos da nossa vida, nos próximos dias, meses e anos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Gratidão, Pai, pelo nosso Brasil, pela liberdade que temos de falar publicamente, que o Senhor nos conserve isto, Senhor, de uma forma muito especial, que aqui no Brasil possamos viver intensamente a busca, Senhor, da Tua Palavra, do poder do Teu Espírito Santo,
em comprometimento, Senhor, com a verdade que liberta, para que as pessoas sejam alcançadas nesse momento, Senhor, que nos aproximamos do fim, diante das guerras, rumores de guerras, doenças, pestes, pragas, fome, necessidades, tudo isso, Senhor. Ó Deus, eu sei, Senhor amado, que a Tua presença, Pai, é sempre um diferencial, a Tua boa mão, Senhor amado, fará tudo, ó Deus, ser diferente, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por isso, Pai, por um Brasil que com certeza vai mudar em breve ainda mais, Senhor, e que o avivamento, Senhor, eu creio, Pai, para o mundo partirá daqui. Por isso inflama-nos, ó Deus amado, aquece os nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero convidar você a uma imersão na palavra neste momento. A quinta de discipulado é uma proposta para que a palavra ela tenha mais espaço na nossa vida, tendo em vista a grande carência que a igreja tem hoje de receber a instrução acerca das Escrituras Sagradas. E eu quero conversar com vocês sobre o seguinte tema hoje: não olhe para trás. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 19. Nós leremos apenas um versículo, o versículo 17, de uma história que talvez você conheça, já tenha ouvido falar, já tenha lido a respeito, mas que traz para nós algumas lições que são muito importantes e é nelas que nós vamos refletir nesta noite. Gênesis 19, versículo 17, diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás e nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Essa história, ela se refere ao momento em que Deus, ele dá um grande livramento, um grande escape à família de um homem chamado Ló. Este homem, ele era sobrinho de Abraão, e Abraão intercede por ele quando Deus avisou a Abraão o que aconteceria na cidade ou nas cidades de Sodoma e Gomorra. Por quê? Eram lugares, que estavam sendo contaminados, dominados completamente pelo pecado. A Bíblia narra que as pessoas que habitavam naqueles lugares, elas estavam tão terrivelmente atingidas pelo pecado, que elas praticavam as piores barbaridades, maculando a santidade de Deus. Inclusive, a ira de Deus se levantou contra aqueles dois lugares. Tamanho pecado que aquelas pessoas, elas cometiam. Então, muito do que estava acontecendo lá tinha a ver com pecados na área da promiscuidade sexual. Eles viviam coisas terríveis. Inclusive, você já deve ter ouvido a expressão sodomia. E essa expressão, ela nasce da prática sexual ilícita que era mantida em Sodoma e Gomorra. Então, esta é uma realidade que a Bíblia mostra, que marca um tempo em que as pessoas, por conta das suas atitudes, acabaram vivendo a destruição. Mas Deus, ele teve misericórdia de Ló pela intercessão de Abraão e enviou anjos para recuperar, para retirar de Sodoma e Gomorra Ló e sua família. E Deus, olhando para eles, os livrou de maneira a tirá-los de lá. Porém, no momento em que se deu o texto que nós acabamos de ler, quando eles estavam sendo retirados das campinas de Sodoma e Gomorra, afastados daquele lugar, a única coisa que foi determinada e estabelecida é que eles não olhassem para trás, porque Deus iria destruir aquelas cidades e os moradores com fogo. Cairia fogo dos céus, e assim se fez. E na verdade, eles não deveriam ficar notando ou observando a justiça e o juízo de Deus sobre aquele povo, mas partir adiante olhando para aquilo que estava à frente. E aqui nós temos uma analogia que mostra para nós que nós não devemos ficar olhando para o passado, mas para as coisas futuras, para aquilo que está diante de nós, a partir desse novo tempo da nossa vida, do hoje. Inclusive o apóstolo Paulo, ele escreve algo que nos traz uma lição que é aplicada sobre este exemplo. Ele diz: não olhando para as coisas que estão atrás de mim, mas para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então veja que
a visão que se aplica a este momento tem a ver com algo que é replicado e reproduzido posteriormente na Bíblia até o Apocalipse. Não devemos nos prender às coisas passadas. O passado ele servirá para nós sempre como uma lição, como um aprendizado, como crescimento, porém não devemos ficar detidos a eles. E o que foi dito foi: não olhes para trás. Por quê? Porque você não deve ficar mais saudoso ou até mesmo se lamentando das coisas que ficaram para trás, quando o que vem adiante poderá ser muito melhor do que aquilo que você já viveu. Mas nesse momento, infelizmente, queridos, as coisas elas não aconteceram do jeito que foi ordenado. Mas como foi que Ló parou naquele lugar? Por que que estas coisas aconteceram? Por que teve que haver este livramento? Infelizmente, por uma questão de escolha. Porque no momento em que Abraão percebeu que estava havendo conflito entre os pastores que pastoreavam o rebanho de Ló e os pastores que pastoreavam o rebanho de Abraão, e esse conflito estava crescendo porque eles caminhavam juntos, Abraão disse: olha, nós precisamos nos separar. Mas uma coisa que marca este momento da história é que Abraão deu a Ló o direito de escolha e disse: olha, se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu irei para a direita. Mas eu dou a você o direito de escolher. E a palavra nos faz entender que os critérios que Ló ele usou para a sua escolha não foram os critérios mais corretos, aqueles que poderiam de fato abençoar. Ele olhou e se engrandeceu com aquilo que os seus olhos conseguiram enxergar. Toda vez que nós tomarmos decisões, e eu gostaria que você anotasse isso porque é um princípio muito importante. Toda vez que nós tomarmos decisões com base nas nossas emoções, nos nossos desejos, nos nossos anseios, nós iremos correr um risco muito grande de levar um prejuízo à frente ou de passar por dificuldades e desafios maiores do que aqueles que deveríamos passar. Isso significa que escolhas precisam ser racionais, escolhas precisam ser bem pensadas e também, em primeiro lugar, acima de tudo isso, escolhas precisam ser levadas a Deus para que Ele possa nos orientar. Deus já sabia quem é que habitava naquele lugar. Deus sabia dos prejuízos que Ló ele sofreria indo para lá. Mas a Bíblia mostra que quando ele viu aquela campina, quando ele viu aquele pasto verdejante, quando ele viu a beleza daquele lugar, aquele lugar então o atraiu, ele se encheu de desejos e foi parar lá. Então a verdade é que todo o problema de Ló começa na escolha que ele fez em ir para as campinas do Jordão. Você pode conferir depois em Gênesis 13, versículos 10 e 11. Então nós também, muitas vezes, estamos passando por dificuldades, por problemas, por questão de escolha. E eu quero que você anote esta frase: escolhas determinam destinos, escolhas definem destinos. Então a escolha que você fizer hoje poderá comprometer o seu futuro. Tome cuidado, não seja uma pessoa ambiciosa, gananciosa, que vai tomar decisões porque aquilo ali para você vai ser, aos teus olhos, extremamente lucrativo, extremamente vantajoso. Muitas vezes, queridos, o que Deus escolhe para nós, o que Ele nos faz entender ser o melhor, aos nossos olhos, não é tão interessante, não é tão aprazível, mas só Deus Ele conhece o futuro, aleluias. Só Deus pode nos levar para o lugar que Ele quer, que é sempre um lugar de sucesso e de excelência, sempre será. Deus Ele não nos criou, não criou ninguém para viver a desgraça e a miséria. Se o ser humano hoje está passando por isso, é por questão de escolha. E tudo começou lá no Éden. A escolha que Adão fez de seguir o que Eva estava dizendo, ao invés de seguir o que Deus havia dito, determinou a entrada do pecado na humanidade. A escolha que Eva fez em dar ouvidos para o diabo, que usou uma serpente para persuadi-la, ao invés de ouvir a voz de Deus, fez com que tudo acontecesse.
de maneira contrária ao que Deus havia determinado. Então escolhas definem destinos. Escolhas poderão promover bênção ou maldição nas nossas vidas. E aí está então a razão pela qual Ló e toda a sua família passou por toda aquela série de coisas terríveis. Inclusive, queridos, no momento em que aqueles homens, aqueles seres celestiais, na verdade, prefigurados como homens, chegaram lá, as pessoas tentaram, de alguma forma, violentar. Olha só, queridos, eles queriam estuprar aqueles seres celestiais, porque achavam que eram seres humanos, ao ponto de tentarem arrombar a porta da casa de Ló para invadir e tomá-los à força, para estuprá-los. Veja que população, que pessoas terríveis. E Ló chegou ao ponto de oferecer as próprias filhas para que aqueles seres não fossem maculados. Mas Deus, de forma sobrenatural, chegou aquelas pessoas para poder retirar Ló e a família de lá são e salvo. Então veja que situação. Eu acredito que por mais que pensemos em alguma coisa terrível, nossa mentalidade não vai conseguir captar, detectar o tamanho, a grandeza, a proporção das coisas terríveis que aqueles homens e mulheres viveram em Sodoma e Gomorra. Inclusive, há uma realidade profética para o final dos tempos, de que nós viveríamos momentos, ou viveremos, não sei se estaremos vivos para passar por isso, mas nos nossos dias já vemos alguma coisa se configurando desta mesma maneira, que nós passaríamos por situações como foi em Sodoma e Gomorra. É também uma figura para o final dos tempos, para esse tempo de fim que nós estamos nos aproximando, ou na verdade já estamos vivendo. Então nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque muitos problemas, eles estão ligados às nossas escolhas. Decisões mal tomadas nos colocam frente ao pecado, e a verdade é essa, queridos. Muitas vezes nós acabamos entrando num território minado e vamos perdendo a força e o pecado vai nos dominando porque escolhemos erradamente. Por exemplo, escolhas de andar com pessoas que estão distantes de Deus e que têm influência completamente voltada para as coisas terrenas, as coisas mundanas, as coisas que a palavra de Deus condena. Se você está constantemente com estas pessoas, você escolhendo andar com elas, automaticamente você vai estar se afastando de Deus, se enfraquecendo e vai cair. Cuidado com a escolha das suas amizades, porque isso faz grande diferença. Inclusive, a própria palavra, ela mostra para nós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Toda vez que você for amigo de alguém ou se aliar a alguém, escolher andar com alguém que só faz proferir palavras que são contrárias à vontade de Deus, ao coração de Deus, coisas que contaminam a nossa carne e nos levam para o pecado, com certeza isso vai acontecer na sua vida, na vida de quem faz essa escolha, e automaticamente o prejuízo será maior. Então tome cuidado, porque as suas escolhas podem te aproximar do pecado, elas podem te contaminar. E aí, em Gênesis 13, você pode observar isso, porque os homens que habitavam lá eram tão maus e tão pecadores que pecaram contra Deus e contra tudo o que estava acontecendo naquele lugar, contra as próprias pessoas que habitavam naquele lugar. Toda decisão, queridos, que nós tomarmos, elas trarão para nós um resultado. Então, é a lei da semeadura se aplicando. É um princípio que não tem como ser alterado por falta de qualquer coisa ou por excesso de qualquer coisa, enfim. Não adianta você tentar mudar isso, porque não mudará. Aquilo que você plantar é o que você irá colher. Então cuidado, porque algumas decisões vão colocar na terra sementes terríveis, que mais tarde, lá na frente, você terá que colher os frutos desta semente, que germinará, brotará, ela chegará a dar frutos e serão frutos terríveis, amargos. Então muitas pessoas estão sofrendo hoje por aquilo que plantaram lá atrás, por decisões que tomaram. Por exemplo, diversas pessoas chegam muitas vezes, pastores e líderes de um modo geral, para chorar por conta de um relacionamento que está se dissolvendo, por conflitos familiares, e lá atrás, na hora de tomar a decisão de quem seria o seu cônjuge, não param para colocar diante de Deus, usam critérios como os critérios de Ló, a beleza, aquilo que os olhos estão vendo, aquilo que os ouvidos estão ouvindo, que causam aquele encantamento, aquela paixão, e tudo isso acaba levando para o prejuízo. Então, cuidado com os critérios de escolha, porque isso pode definir
a infelicidade ou a felicidade, a realização ou a destruição. E principalmente no quesito construção de um lar, de uma família, de um relacionamento estável. Isto é extremamente importante de ser observado. Então Ló chegou a se tornar prisioneiro, para vocês terem uma ideia, né? Porque saquearam o que ele possuía. A violência daqueles homens, você pode observar isso em Gênesis 14, do 1 ao 17, mostra que, infelizmente, queridos, o lugar era o pior que alguém poderia escolher para habitar. Mas o que ele viu encantou os seus olhos. Cuidado, Deus é o único que conhece o que está por trás daquilo que os nossos olhos enxergam. Deus é o único que consegue ver aquilo que é invisível diante dos nossos olhos, as realidades, né, que dizem respeito ao contexto espiritual, ao contexto emocional e até a história, né, que envolve aquele lugar ou a pessoa com quem nós estamos nos relacionando, que achamos aparentemente ser muito boas, mas que podem ser laços na nossa vida. Agora veja que coisa interessante, o amor e a misericórdia de Deus está sempre se manifestando sobre nós para trazer livramento. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não posso, queridos, ficar apenas vivendo na misericórdia, porque entre a misericórdia e a justiça e o juízo de Deus, há uma linha muito tênue que a gente não consegue enxergar. Então, para sair de um e entrar no outro, não falta muito. A distância não é grande. Então, a gente não pode ficar só batendo na trave o tempo todo. Tomando um cuidado muito maior, a gente vai ter uma vida muito melhor. Porque Deus quer que nós vivamos na vontade plena. E eu quero entrar agora num quesito muito importante para o seu entendimento. Existe a vontade plena e absoluta de Deus e a vontade permissiva de Deus. Pastor, qual a diferença delas? Na vontade plena e absoluta de Deus, a vontade de Deus se manifestará integralmente na vida daquele que deseja obedecê-lo integralmente também. Então haverá uma relação de submissão integral da parte da pessoa que quer se sujeitar a fazer o que Deus quer. E aí sim, a nossa vontade, queridos, ela morre para que a vontade de Deus permaneça em soberania sobre nós. Então as nossas ações serão as ações que Deus quer que manifestemos. As nossas decisões serão pautadas na vontade que Deus ele estabeleceu para a nossa vida. Agora, a vontade permissiva de Deus é aquela onde ele, tendo nos dado o direito de escolher, a liberdade para escolher, ele apenas nos orientará, mas não irá interferir por conta da nossa decisão, porque se eu decido fazer o que Deus não quer, eu vou fazer, Deus vai ficar olhando para mim, mas ele sempre me alerta, olha, existe o caminho das trevas e o caminho da luz, existe o caminho da felicidade e o caminho da tristeza, da desventura. Então, se a humanidade está vivendo o que está vivendo hoje, queridos, não é culpa de Deus, é porque estão fazendo uso da vontade permissiva, ou seja, eles estão fazendo alguma coisa, alguns pensando que é isso que Deus quer, mas sem pedir uma orientação ou se submeter ao desejo de Deus, e outros nem isso fazem. E acham que Deus ele está anulado, ou seja, se existisse Deus, ele interferiria. É uma série, né, ou são séries de frases que as pessoas hoje, elas começam a dizer, a replicar, achando que Deus ele está sendo omisso. E existem até teses e aí doutrinas que estão se levantando em cima disso, como se Deus fosse incapaz ou impotente de agir em circunstâncias onde a vontade humana ela prevalece. Queridos, Deus é soberano, só que ele respeita a liberdade que ele nos deu, assim como nas regiões celestiais, quando ele deu liberdade aos anjos, Lúcifer se levantou e se rebelou e foi amotinado e saiu dos céus, foi banido com vários outros anjos que todos se tornaram demônios. Essa mesma liberdade dada ao homem fez com que Adão fizesse a escolha incorreta. Se Deus estivesse sendo sobre nossas vidas como um carrasco, como alguém que trata as pessoas como se fossem escravas, sem liberdade de ir e vir, de fazer ou deixar de fazer, ele não teria permitido que Adão pecasse, ele teria intervido naquela situação, ele bloquearia aquela situação, mas ele orientou. Então Deus trabalha na conscientização, queridos. E a submissão à vontade de Deus vai nos levar sempre a viver na vontade plena e absoluta de Deus e não na vontade permissiva de Deus. Tome cuidado então
para saber de que lado você está, porque as tuas escolhas definirão o lado que você estará. E a maneira com que você estará vivendo daí em diante, com certeza proporcionará para você os resultados que você almeja ou não, de acordo com a maneira que você está lidando com isso. Nós precisamos então obedecer a Deus, queridos, e não olhar para trás, se nós quisermos ser livres da destruição. O que importa aqui é justamente que Deus ele interviu com misericórdia e deu livramento, mas veja que ainda colocando, e aí é um detalhe que nós vamos ver nos versículos seguintes, após o versículo 17, ainda livrando-os, deu a eles o direito, olha, não olha, é uma orientação. Ele não impediu, só disse, olha, vai haver prejuízo se vocês olharem para trás. E o texto diz que a mulher de Ló, ela não conseguiu se conter e olhou para trás para ver o que estava acontecendo no lugar de onde ela saiu, o lugar do pecado, da destruição, da imoralidade, da promiscuidade. Veja que laços ela deveria ter com aquele lugar tão terrível, que saudade, que curiosidade, sei lá, qual o sentimento que invadiu o coração daquela mulher, mas levou-a a desobedecer uma ordem celestial. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso está sendo contínuo nas nossas vidas, continua sendo replicado até hoje, queridos. Deus diz, não faz isso, aí a gente vai e faz, e esquece que há consequências para a desobediência. E o texto diz que imediatamente aquela mulher se transformou numa estátua de sal. Pastor, você acha que isso é verdade? Queridos, eu creio em tudo que a Bíblia diz. Por quê? Porque eu já vivi diversas experiências profundas, sobrenaturais na minha vida, baseado no que a Bíblia diz. Eu vou duvidar? Se eu estou em pé hoje é porque os médicos disseram, não, você nunca vai andar, não, é porque Deus disse para eles, não, ele vai voltar a andar, porque eu tenho poder para mudar este quadro. E mudou. E um diagnóstico foi alterado de uma patologia que na época não tinha uma cura, e hoje eu estou aqui para falar com vocês que o mesmo Deus que operou lá em Ló, na vida da família de Ló em Sodoma e Gomorra, é o Deus que continua operando e operou na minha vida, e vai operar na sua também. Agora depende da maneira que você vai se comportar. Então tudo, queridos, depende das nossas escolhas. Não olhe para trás. Se Deus disser não olhe, não olhe. Se disser siga em frente, nem vire o pescoço, nem se mexa, porque Deus sabe o que Ele diz. E olha que aquela mulher perdeu o grande livramento de sair ilesa daquela cidade. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande. Deus está iniciando na nossa vida, queridos, um novo ciclo, um novo tempo, uma nova realidade. Estamos vivendo aí o relaxamento desta pandemia, o fim, não sei se outra vai vir em circunstâncias iguais ou piores. A palavra de Deus mostra para nós que existem coisas que estão por vir, que serão terríveis. E uma coisa muito interessante, a palavra diz que os dias serão abreviados, porque senão não haverá quem seja salvo, não suportarão tamanha dor e pressão. E nós já estamos vendo isso na humanidade, queridos, os corações endurecidos, pessoas voltadas para a imoralidade, artistas, pessoas famosas que são condecoradas, queridos, pela sua falta de decoro, pela sua falta de moralidade, né? Pela maneira que se apresentam com tanta vulgaridade, mas acabam sendo aclamadas. Então veja que a mentalidade das pessoas já está se decompondo, se degradando. Os conceitos éticos e morais, os valores do ser humano estão sendo completamente adulterados, estão permitindo que isso evolua, tal qual foi em Sodoma e Gomorra. Então nós precisamos hoje parar para entender que esse novo ciclo é um ciclo em que nós precisamos nos livrar do lixo que este mundo está colocando dentro de nós, ou que nós estamos permitindo entrar na nossa vida, para viver uma vida mais pura, uma vida segundo o coração de Deus, de obediência, em que Deus estará nos orientando e decidindo por nós, e estaremos nos sujeitando à decisão de Deus. Que eles afastem-se nesse momento daquilo que pode lhes destruir. Saiba que por mais prazeroso que isto possa ser, o final será morte e destruição. A Bíblia nos narra isso. Existem muitos alertas que já estão, queridos, para nós nesse momento, como uma sirene. E nós precisamos parar para dar crédito a isso, para que não percamos a oportunidade da salvação, como foi no caso da mulher de Ló e das pessoas que moravam em Sodoma e Gomorra. E olha, para vocês terem uma ideia,
Que fim triste. Aí você diz assim, mas como triste se eles foram livrados? Olha o que aconteceu, queridos. Passado então esse momento em que eles saíram e a cidade foi destruída, a mulher de Ló, ela ficou para trás, como uma estátua de sal. E Ló só tinha filhas, só tinha mulheres, ele não tinha um homem, um sucessor. Mas olha como, queridos, conviver com o pecado contamina a vida de uma pessoa. Ló e suas filhas ficaram em uma caverna para pernoitar lá, depois desse livramento que os seres celestiais, enviados por Deus, os anjos que Deus mandou, concederam a eles. E as meninas, as filhas de Ló pensaram assim, olha que pensamento, gente, promíscuo, perverso, pervertido. Nossa mãe morreu, e o nosso pai não tem um filho homem, um sucessor, para levar o seu nome adiante. Então vamos embebedá-lo. Olha só, queridos, olha só o que conviver naquela cidade fez com as filhas de Ló. Tome cuidado, nós estamos em um mundo terrível. Você que fica consumindo coisas na internet, na televisão, novelas, séries, filmes, coisas que infelizmente só fazem desgraçar a vida do ser humano, e estão ali muito bem ornamentadas, muito bem feitas, produzidas de maneira a atrair. Cuidado com o que vai acontecer com você mais à frente, porque você não vai sair ileso disso não. Sem se contaminar, não tem jeito. Se você está na sujeira, você não vai sair limpo dela, não tem como. Então olha o que essas meninas pensaram: nós vamos embebedar o nosso pai e nós vamos ter relações sexuais com ele, para que possamos engravidar e gerar filhos, já que nossa mãe morreu. Gente, que mentalidade! Só alguém contaminado pela perversidade de um lugar como Sodoma e Gomorra poderia chegar a pensar nisso. Um incesto, uma relação incestuosa. E elas fizeram isso. Tiraram a lucidez do pai, para que ele não soubesse quem era que estava com eles, e tiveram relações e engravidaram do próprio pai. De que valeu esse livramento? Deus não sabia disso? Sabia, mas deu a eles a oportunidade. Gente, eles poderiam fazer tudo diferente, como nós também. Se você está ouvindo essa palavra, saiba, você pode fazer as coisas de maneira diferente. É uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Mas se você fica olhando para trás, para as coisas que o mundo está te oferecendo, para as coisas que o mundo está te mostrando, dizendo, olha, isso aqui é bom, hein? Consuma isso. Você será destruído. O seu lar será destruído. A salvação ficará para você apenas como uma expectativa, como um sonho, como um desejo não realizado. E é o que eu quero alertar neste momento. Deus está falando conosco nesta noite. Cuidado, queridos. Olha aí os sites imorais que estão sendo visitados. As cenas de sexo que você está vendo na televisão, como se fossem naturais, de nudez, palavrões, xingamentos, expressões baixas, relações homossexuais explícitas dentro da sua casa, para você que crê na palavra de Deus e que não é isso que Deus estabeleceu como vontade, como verdade. Cuidado com estas coisas, queridos, porque irão te contaminar, e amanhã, querendo ou não, você irá replicá-las. As suas decisões acabarão sendo baseadas nesse tipo de princípio. E aí, com certeza, queridos, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, como foi aqui. Depois verifique isso em Gênesis 19, do versículo 30 ao 38. Que coisa terrível, gente. Que coisa terrível. Então é um alerta para nós, não olharmos para trás, não olharmos para aquilo que o mundo nos oferece, mas para aquilo que Deus está nos mostrando. Nesse momento, o alerta de Deus para nós é para que nós cresçamos, para que mudemos a nossa maneira de nos comportar. Queridos, a igreja está afrouxando, largando o seu papel de lado. O nosso papel não é um papel, queridos, social. Nosso papel, queridos, é confrontar o mundo em relação ao pecado. Foi por isso que João, o Batista, teve sua cabeça decepada, decapitado.
Foi por isso que Jesus foi parar na cruz, foi por isso que vários dos apóstolos foram martirizados até a morte. Se você tem medo disso, mergulhe no pecado. Agora, se você quer realmente fazer a diferença hoje, você tem que começar a bradar e dizer: não, isso está errado. Eu não concordo, não quero isso para a minha vida. Cuidado, mães que liberam celulares para filhos que não têm nem condições de administrar a própria vida, que não conseguem dar conta da sua subsistência, muito menos controlar os efeitos de um celular. Você coloca lá numa coisinha bonitinha, quando você vira de costas, entra outra para persuadir aquela criança, para dominar a mente dela e desconstruir os valores que estão sendo colocados, saudáveis na mente daquela criança. E são elementos extremamente bem elaborados, que tem profissionais por trás, queridos, usados por Satanás para destruir os valores do cristianismo, da igreja verdadeira do Senhor. E daqui a pouco ele vai crescer aceitando coisas que ele deveria rejeitar. Não pense que é natural, não pense que é comum, que é confortável. Eu vejo mães que trazem celulares para deixarem nas mãos dos filhos na hora que eles deveriam estar prestando atenção, ao invés de dizer: olha, você vai para a casa do Senhor e lá não é lugar de você se distrair. Então, olha, quando você ficar sentadinho, fica quietinho aqui, porque quando você voltar para casa você terá a sua recompensa, poderá brincar, poderá fazer isso e aquilo. Mas não, para o guri ficar quieto, já chega, dá o celular e não sabe nem o que é que eles estão fazendo. E olha, já vi crianças de 2 anos de idade sabendo trocar de vídeo, queridos, e vão colocando em coisas terríveis, desenhos que são pervertidos, porque estão cheios deles aí, cheios. Então eu quero te alertar: não olhe para trás, olhe para o alto. Aleluias, como disse o salmista: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Esse é o brado de Deus nesse momento. Olhe para o alto. Cuidado, porque Sodoma e Gomorra está do nosso lado. Se não olharmos para o alto, olharemos para aquilo que vai mudar a nossa vida para pior, que vai macular a nossa vida, e as consequências nós não conseguiremos mensurar. Os prejuízos e danos causados, você não tem nem noção e nem ideia de quais serão. Fique com essa palavra, uma palavra de Deus, do Deus que nos ama, uma palavra de amor, mas ao mesmo tempo de construção de valores, de despertar para um tempo, queridos, que é fim. Não fique só olhando as notícias, achando que isso não tem nada a ver com você, porque está acontecendo lá na Europa. Tem tudo a ver com você, sim, porque isso está remontando o fim. Abre em Mateus 24 e olha, não precisa nem para o Apocalipse, que tem uma linguagem mais figurada. Veja a resposta do próprio Jesus sobre as questões dos últimos dias, e depois o capítulo 25, aquilo que ele diz, que mostra também como as coisas acontecerão no tempo do fim. E aí você vai entender que tudo que está acontecendo é fruto do que foi profetizado para os últimos tempos. É o resultado da preparação para a vinda do anticristo, para o arrebatamento da igreja. Então a palavra do Senhor nos alerta e diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Se prepare hoje, se prepare hoje. Se você está se sentindo fraco, abatido, está entendendo por que isso tudo está acontecendo, mude o curso da sua vida. Saia de Sodoma e Gomorra hoje, saia agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesse momento. Aleluias. Deus, eu te dou graças, Pai, pela tua palavra, que é fiel e verdadeira, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela não deixa, Deus, uma sombra, uma variação, não deixa dúvidas. Porque a verdade que liberta está aqui, revelada, Senhor.
E nesse momento, Senhor, em que recebemos esta palavra de instrução, de alerta, Deus, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, dominar a mente e o coração dos que estão, ó Pai, ouvindo, Senhor amado, esta mensagem, para que se posicionem, para que não negociem com o pecado, para que sejam resistência neste mundo contra aquilo que o mundo está pregando. Meu Deus, quantas coisas terríveis, meu Pai. E quantos de nós, ó Deus, estamos apenas batendo a cabeça e concordando para ficar bem com as pessoas, para não causar discórdia, para não ser um elemento de perseguição. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, balança a figueira, meu Deus, para que possamos ser despertados. É um tempo de fim. E não tem mais como, Senhor amado, perder tempo, Pai, porque tempo, Senhor, é algo que não temos nesse momento. Precisamos nos ajustar, ó Deus, nos ajustar à Tua vontade, aos Teus princípios, à Tua palavra, Pai. E não ficar consumindo o que o mundo está produzindo, meu Deus, bolotas de porcos, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que essa perversidade, Deus, que reinou em Sodoma e Gomorra, meu Deus, seja afastada, Senhor amado, da nossa vida, Pai, definitivamente, Deus, para a glória e honra do Teu nome. Meu Deus, eu quero te pedir isso agora, meu Pai, em nome de Jesus, porque sei que o Senhor é o único, ó Deus, que pode nos salvar nesse momento, como o Senhor salvou Ló, Senhor, e a família dele. Apesar da decisão terrível, não permita, Pai, que os Teus livramentos na nossa vida, Senhor amado, façam com que, ó Pai, ao invés de demonstrar gratidão e nos aliançarmos a Ti, nos leve, Senhor amado, para um caminho de destruição. Meu Deus, se isso vai acontecer na minha vida, se isso for acontecer, o Senhor conhece o meu futuro, me destrua antes, Pai, de desonrar ao Senhor, de macular, ó Deus amado, a Tua santidade, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Precisamos ser, ó Deus, elementos, Pai, de glorificação ao Teu nome, que farão a diferença para que o mundo veja que há um Deus e um Cristo que morreu por nós, e o Espírito Santo que veio nos confortar e está conosco como companheiro e amigo fiel. Oh, meu Deus, cadê a Tua igreja, Senhor? Olhando para trás, olha o Teu povo, Senhor, preso, Pai. Aquilo que o mundo, Senhor amado, está promovendo, Deus. Senhor, desperta-nos, ó Deus, nesse momento. Em nome de Jesus, Deus. Cura, Senhor, os enfermos, liberta, Senhor, os oprimidos. Visita os lares agora, Pai, faz uma revolução, meu Deus. Que eles sejam inquietados, Pai, a tomarem uma posição, ao invés de ficarem, Deus, brincando e vendo o tempo passar, meu Deus. Sem compromisso. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu te peço, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a chegar aonde o Senhor quer nos levar. E não nos permita, Deus, retroceder, não nos deixe acovardar, Senhor, diante da intimidação desse mundo, mas levanta fiéis, levanta guerreiros, homens e mulheres que não temam, Senhor amado, e sejam fiéis até a morte, Pai, porque é o que a Tua palavra diz, Senhor, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Abençoa essas pessoas, Pai, que estão ao alcance da minha voz e da palavra que foi promovida, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, fique com esta palavra. Quero lembrar a você que estaremos juntos neste próximo domingo, presencialmente, às 18 horas. Venha participar conosco. Se você está fora de Aracaju ou distante de nós aqui da cidade, entre em contato conosco se você está precisando de oração, de um apoio. E continue conosco neste canal, Serve.Aracaju Online, consumindo, né, aquilo que nós estamos produzindo com simplicidade, mas com comprometimento com a obra do Senhor e com o reino de Deus. E para aqueles que estão aqui, olha, dia 8 teremos um jantar com os casais,
uma palestra que eu estarei dando junto com a pastora Denise, dia 8, tá? Deste mês de abril, que está chegando aí, 8 de abril, né? Próxima semana. Então, fique com a gente, procure, entre em contato imediatamente, porque são poucas vagas, tá? Apenas para 30 casais, então corre para poder marcar sua presença e ser abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, foi um prazer estar com você, que a bênção do Senhor seja sobre tua vida, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Somos uma igreja família comprometida com Deus, firmada no Evangelho, que ama o pecador e que conquistará as nações para Cristo. Vá em paz, um grande abraço.